de hoje em diante são essas aqui. Foco no cliente, inovação, estratégia e liderança. Pô, Miguel, o que é isso? Que absurdo. Isso aí serve para qualquer empresa. Isso aí serve para todo mundo. Todo mundo está falando que isso serve para todas as empresas. Sim, muito provavelmente essas 4 coisas serão definitivas, serão importantes em todo o universo, né? Todo o universo corporativo, em todo o universo comercial. Porém, eu estou dizendo para vocês que estas coisas serão buscadas, valorizadas e, em certos momentos, até exigidas dos profissionais de logística e supply chain em todos os níveis da organização. Em todos os níveis, em todas as ocupações, em todas as tarefas. E vamos entender um pouco melhor o porquê, né? Por exemplo, inovação. Inovação é algo que hoje já existe em todas as empresas de logística e supply chain. Sim, aliás, todas as 3 existem em todas as empresas de logística e supply chain. Porém, estão restritas a um determinado nível organizacional, ou alguns grupos de profissionais que se dedicam a essas questões. Porém, isso vai ter que se estender para todo mundo. Vamos lá, então, fecha aspas, e focando em inovação. Quando eu digo que nós vamos conviver com uma interface que vai nos permitir conversar com diversos softwares diferentes, com diversos sistemas diferentes, com diversas máquinas e equipamentos diferentes, assim como aconteceu na relação entre o Tony Stark e o Jarvis, que o resultado obtido foi fruto da capacidade disponibilizada pelo Jarvis e pela criatividade, pela curiosidade, pela coragem, entre aspas, do Tony Stark em realizar as coisas, é que se chegou a um novo resultado. Isso vai acontecer também no nosso dia a dia. Coragem? Vou precisar de coragem? Sim, você vai precisar de coragem, porque todos nós, em certa medida, temos medo do novo. Todos nós. A questão é que alguns de nós têm a capacidade de superar esse medo em mais ou menos tempo e ir além, utilizar as novas condições, se adaptar aos novos cenários, e outros têm dificuldades profundas, enormes, né? Então, provavelmente, nós vamos precisar até, em certas circunstâncias, de apoio psicológico, de apoio terapêutico para a gente enfrentar os nossos traumas, enfrentar aquelas inseguranças que geram essa dificuldade nossa de adaptação ao novo. Esse é um tema muito importante, mas que a gente não vai poder desenvolver aqui. Porém, eu digo, além da coragem, vai ser necessário criatividade e vai ser necessário questionamento. O tempo todo nós vamos ter a oportunidade de perguntar para nós mesmos e para o processo, para a maneira de fazer as coisas, como eu vou utilizar essa tecnologia, como eu vou usar esta aplicação, de que forma, qual é a maneira mais adequada, vou usar na plenitude, não vou usar na plenitude, eu vou ter um armazém 100% automatizado? Não, eu vou ter para esse cliente, para esse outro projeto aqui, eu vou ter um armazém parcialmente automatizado. Por quê? Essas perguntas vão ser constantemente feitas, né? Então, percebe por que a inovação é tão importante? E aí nós vamos pensar no seguinte: a gente precisa ter 2 subcaracterísticas na capacidade de inovação dos profissionais de logística e supply chain doravante. A primeira delas, essa que nós estávamos falando há pouco, de se adaptar ao novo, de se adaptar aos novos recursos, aos novos cenários. E o segundo, de promover a transformação, de promover a inovação. Por quê? O limite da aplicação dos recursos que estarão disponíveis a nós é a capacidade nossa de ser criativos na utilização deles. A nossa capacidade de utilizar essas ferramentas, a nossa capacidade de ver novas possibilidades para utilizar isso. O que torna quase impossível perceber tudo o que pode acontecer
de novo, no nosso dia a dia, nas operações profissionais e nas questões pessoais. Então, a inovação será determinante, né? E veja bem, eu posso até aqui agora pensar naquilo que já existe em muitas empresas, né? Que são a política de sugestões. Eu tenho lá uma estratégia, um caminho onde o colaborador pode fazer sugestões de melhoria, de qualidade, de mudança de processos ali, e o que já é uma disrupção, já é uma transformação, permitir que o pessoal da operação participe de um processo de transformação da empresa. Porém, mesmo hoje, onde estão essas políticas implantadas de maneira adequada e contínua, existe um grupo de pessoas que vai validar essas sugestões, né? Talvez até com a intenção de premiá-las, etc., mas também e principalmente com a opção de dizer, não, ok, pode fazer, pode implantar, vamos investir aqui esse dinheiro que é necessário para fazer essa mudança, porque realmente vale a pena. E quem são essas pessoas? São as pessoas normalmente ligadas à área de qualidade, à área de processo, à área de tecnologia, de IT, que muitas das sugestões atuais têm a ver com desenvolvimento ou alteração de programas e tal. Então, ainda está, por mais amplo que esteja, ainda está restrito, está aquém do que vai acontecer. Porque quando eu estiver trabalhando com um instrumento de realidade ampliada, por exemplo, no meu dia a dia, tiver um óculos aqui que está me ajudando a fazer a minha operação dentro do armazém, me trazendo informações, eu vou ter a possibilidade, a oportunidade de questionar e sugerir quais são as informações que eu quero que estejam nessa tela. Quais são as informações que realmente são úteis e vão me tornar mais produtivo na minha atividade dentro do armazém? Quais são as informações que estão me atrapalhando? O que é que eu quero ver? E quando eu saio desse ponto do armazém, chego no outro ponto do armazém, quais são as informações que eu quero receber de imediato? Percebe? Você vai ser elemento ativo na inovação. Muito importante isso. Estratégia. Estratégia, como já dissemos, está totalmente ligado à história de logística e supply chain. Sempre esteve, sempre esteve. Não existe aplicação de supply chain e de logística sem a utilização da estratégia. Aliás, a estratégia precede a aplicação desses dois universos. Porém, isso aqui é uma das coisas que sempre esteve extremamente limitado, extremamente preso a um número muito restrito de pessoas. E muito influenciado por um paradigma, que é a questão da segurança, que é a questão de sobrevivência das empresas. Porque a estratégia que a empresa utiliza para fazer o lançamento de um produto, a estratégia que ela utiliza para fazer a distribuição desse produto, que no universo de marketing é chamado de canal de distribuição, quais são os canais de distribuição que eu vou utilizar para fazer este recurso, esse serviço chegar até o meu cliente, ao meu público-alvo, qual é o público-alvo que eu vou trabalhar, sempre esteve preso a um grupo muito restrito de pessoas. Porém, mais uma vez, como a velocidade com que essas estratégias vão ser implementadas vai ser fortemente ampliada com as novas realidades tecnológicas, todos terão que estar envolvidos com a estratégia. Se nem todos estarão envolvidos com a criação, com a elaboração das estratégias, certamente um número e um grupo muito maior de pessoas estará envolvido. Até porque, como as inovações aumentarão em sua frequência, o impacto delas sobre as estratégias existentes e futuras será muito mais intenso do que é hoje. Então, ao inovar, você impacta na estratégia. E ao inovar muito, você impacta intensamente na estratégia. Veja bem. Então, a estratégia pode até servir de inspiração para as inovações. Então, a estratégia terá que, no mínimo, ser conhecida por todos. Se nem todos participarão da elaboração da estratégia, todos necessariamente, independentemente do seu nível ou função na organização, precisarão conhecer a estratégia da organização para conseguirem atuar, para conseguirem trabalhar e para conseguirem gerar as transformações. Olha só que interessante.
Quando a gente olha para um exemplo que a gente viu agora há pouco nesse vídeo, de um ambiente onde está utilizando toda a tecnologia disponível num determinado momento, de um ambiente que já nasceu com uma estratégia considerando a utilização de toda a tecnologia, você pensa, caramba, não tem mais o que fazer. Você pode ter essa limitação, esse paradigma, não há mais o que fazer. Engano. Porque isso que é hoje o ponto máximo, entre aspas, de evolução, de aplicação de um conhecimento, de um recurso, precisará ser transformado. Porque para acontecer a evolução para o nível seguinte, e tudo tem que evoluir, tudo tem que crescer, nós vamos precisar fazer diferente, em algum momento. E como é que a gente vai saltar desse nível que essa empresa chegou, que a Amazon chegou, que a Ocado chegaram, para um nível superior? Exclusivamente através de inovação e estratégia. E isso exige a participação de mais pessoas. E quanto melhor for o mecanismo da empresa de permitir que a estratégia seja conhecida e assimilada por todos os seus membros e a inovação seja estimulada por todos os seus membros, maior será a capacidade dessas empresas de autotransformação e de chegar para um outro nível que nós nem sabemos o que é ainda, mas que vai fazer a diferença e que vai garantir a sobrevivência, que vai garantir o aumento da lucratividade e assim por diante. Liderança. Pô, todo mundo vai ser chefe, então? Sim, em certo nível, todo mundo dentro de supply chain, dentro de logística vai ser líder. Você vai precisar mandar que as máquinas, que os equipamentos, que os softwares realizem determinadas tarefas. Eu estou usando a expressão mandar apenas para enfatizar, né? Mas você vai precisar orientar, você vai precisar dizer o que estas ferramentas, sejam elas em hardware ou software, terão que fazer, terão que realizar. Você vai ter que estipular as metas, você vai ter que dizer para esses recursos o que fazer, quando fazer, aonde fazer, para quem fazer, como fazer. Porque este vai ser o papel principal do ser humano nessas funções. Já é hoje. Porém, com a chegada desses equipamentos, essa participação vai indo cada vez para um número maior de pessoas e mais para a base da cadeia das empresas. Muito importante. Fora isso, na relação com outros, porque todos nós vamos ter dentro das nossas empresas a presença cada vez mais constante de prestadores de serviço de fora, de pessoas que vão estar fazendo manutenção em hardware e software, de pessoas que vão estar ajudando a implementar as novas tecnologias, empresas que vão estar contribuindo, enfim. E você é que vai ter que dizer para esses prestadores de serviço o que você precisa. Ao dizer o que você precisa, mesmo que você esteja usando termos como eu gostaria que, peço sua ajuda para, você já está exercendo liderança. Talvez não uma liderança diretiva, uma liderança por influência, mas você está exercendo uma liderança, consciente ou inconscientemente. Então nós vamos precisar que as pessoas desenvolvam a capacidade de liderança e não de ser chefe. É muito diferente uma coisa da outra. Nós precisamos desenvolver a capacidade de liderança nas pessoas para que elas possam serem agentes efetivos da transformação, do crescimento, da implementação e da obtenção do resultado desejado. Liderança, sim, é um aspecto comportamental, uma competência comportamental que vai fazer parte mais intensa das nossas vidas doravante. Algo que vai ser desejado, procurado. Claro, para níveis diferentes de hierarquia ou para funções diferentes dentro da organização, vão ser exigidos níveis diferentes de liderança. Mas não vai haver liderança zero. Hoje pode haver funções com liderança zero, talvez. Mas eu afirmo para vocês que nos novos ambientes não existe mais liderança zero. E foco no cliente. Eu deixei isso por último,
Porque é o mais conhecido, é o mais falado, né, o mais divulgado, e porque todas essas outras competências estão correlacionadas a isso. Você precisa inovar para atender uma necessidade do cliente, para seduzir o cliente. Você precisa ter uma estratégia pensando naquilo que é bom para o cliente. E todas as suas ações de liderança têm que estar subordinadas à liderança do seu cliente. Você precisa identificar os movimentos do seu cliente e esses movimentos vão liderar as tuas ações, as tuas decisões dentro do teu ambiente. Fundamental isso. Pô, todo mundo na organização tem que ter isso? Sim, todo mundo na organização tem que ter isso. Nós vamos ter que estar nas atividades nossas nos questionando. Pô, essa tarefa que eu estou fazendo aqui agrega para o cliente, traz resultado para o cliente? São questões que já estão sendo propostas para a gente já há muito tempo. Mas, de novo, como com as novas ferramentas e recursos, as ações trazem impacto maior e mais rápido, isso vai se tornar mais intenso, mais parte do nosso dia a dia. E outra coisa, a gente vai ter que desenvolver a competência de se colocar constantemente no lugar do cliente, né? Se eu estivesse recebendo esse produto e esse serviço do jeito que está aqui agora, que eu estou entregando, eu ia estar contente? Se a sua resposta for não, você está roubado, você tem que mudar imediatamente. Se a sua resposta for talvez ele fique contente, bicho, trabalhe, transforme essa sua tarefa. Se a sua resposta for não, com certeza ele vai estar contente, intensifique a ação que você está realizando. Mas este é um parâmetro, é uma referência de qualidade, né? Referência de qualidade não é apenas velocidade, quantidade que é produzida, número de erros ou de acerto, não. A qualidade realmente é aquela que interessa, é aquela que é percebida pelo nosso cliente, e nós todos vamos ter que desenvolver essa percepção, essa capacidade, essa competência de entender que qualidade está totalmente subordinada à percepção do nosso cliente e não somente o nosso conhecimento sobre o produto, sobre o método, sobre o processo.